world today, America, doesn't want the gospel. They want entertainment. América e o mundo de hoje em dia não têm desejos do Evangelho, desejam mais diversão. They've got to have something to entertain them. A lot of fancy music or something like that. Tem que ter algo para entretê-los. Muita música extraordinária como algo assim. Or some kind of a party, some kind of a wiener roast, which them things are all right outside the church. Tem que ter alguma classe de festa ou um assado de carne. Todas essas coisas estão bem, porém fora da igreja. But the church is where judgment ought to be preached in the power of the resurrection of the Lord Jesus. And a warning. Judgment begins at the house of God, not parties. Judgment. Mas a igreja é onde deve ser pregado o juízo e o poder da ressurreição do Senhor Jesus e o aviso que o juízo começa na casa do Senhor. Não as festas, mas o juízo. Lot was warned. Ló recebeu seu aviso. And when the angels, though he didn't know they were angels, when they went down, their message was to Sodom, come out of this sinful place. E quando chegaram os anjos, ainda que ele não soubesse que eram anjos, quando eles chegaram a esse lugar, sua mensagem para Sodoma era: saiam deste lugar pecaminoso. God has provided a way of escape for you. Come out of the sinful place. Deus tem provido uma via de escape para vocês saírem deste lugar pecaminoso. Jesus said, as it was in the days of Sodom. Jesus disse, assim como foi nos dias de Sodoma. Look what kind of a life they were living. Notem que classe de vida estavam vivendo. And Jesus compared that day with this day. Sinful. E Jesus comparou aquele dia com o nosso, assim, pecaminoso. Watch when Lot went to tell his people. Notem como foi quando Ló foi para avisar o seu povo. They laughed at him, made fun of him. Riram dele, zombaram dele. And the sins of the city vexed his righteous soul. E diz que os pecados da cidade afligiam sua alma justa. The angel's message didn't stir them, had no effect on them. A mensagem daqueles anjos não teve nenhum efeito nessa gente. But they were asked to come out because judgment was upon the city. Porém, rogaram que saíssem porquanto o juízo estava para cair sobre a cidade. God was going to bring a storm of fire upon the city. Deus ia deixar cair uma tempestade de fogo sobre aquela cidade. And they refused to walk. They refused to come out. Porém, eles rejeitaram caminhar, rejeitaram sair. They were satisfied with their sins. Estavam muito satisfeitos com os seus pecados. People today seem to be so comfortable in sin because we own a new car, because we can eat 3 meals a day, sleep on a clean bed. A gente de hoje em dia parece que está tão acomodada no pecado. Desde que tenhamos um carro novo, desde que possamos comer 3 vezes ao dia, ou possamos dormir numa cama limpa. That's wonderful. But that would be good, but we forget God when prosperity comes like that. Tudo isso é maravilhoso, estaria muito em ordem, porém nos esquecemos de Deus quando nos vem a prosperidade dessa maneira. I think we preachers and we Christians has been so interested in the program of building our churches and getting a better church or something like that, or a bigger church, better pews, or you know what I mean. Nós, os pregadores e todos os cristãos, temos tomado tanto interesse no programa de levantar nossa igreja e talvez obtendo um local melhor ou talvez maior, ou andamos buscando melhores bancos. Vocês sabem o que eu digo. And we've left off the main thing. Judgment, righteousness, power of the Holy Ghost, resurrection, eternal judgment. E ao fazer essas coisas, temos deixado a um lado as coisas principais. O juízo, a justiça, o poder do Espírito Santo, a ressurreição, o juízo eterno. The angel never failed to preach the message. O anjo nunca falhou em pregar a mensagem.
Although they tried to stop him, but their message went on just the same. Embora fizesse esforço para barrá-lo, a mensagem continuou. Now, did you notice? Notou você isso? It's just like a man that says, I'm going to refuse to believe the sun's a shining. É como um homem que diz, eu não vou crer que o sol está brilhando. I will have nothing else to do with the sun. Jamais terei que lidar com o sol. Closes his eyes and goes down in his basement of his house and said, I just refuse to know the sun's a shining. Ele fecha os olhos e desce ao sótão da casa e ali continua dizendo, eu recuso a crer que o sol esteja brilhando. Well, you say, Brother Branham, that man would be something mentally wrong with him. Você dirá, olha, irmão Branham, esse homem tem algo mal com a mente. Deus abençoe. Estamos felizes porque Deus tem nos abençoado, tem nos ajudado e nós vamos cumprir o restante desse dia na presença de Deus, não é? Eu sei que você está bem, você está feliz, você está no melhor lugar que se possa estar agora, né? Vamos ficar em pé e vamos cantar 346. Eu creio que o Senhor está nos guiando a cada passo da nossa vida. Esse culto foi programado por Ele. 346. Vem, Senhor, me guiar, minha fé sustentar. Fraco estou, débil sou, sem vigor. Aleluia.
adorar em conjunto. Levante sua voz. Fale com Ele um pouquinho nesta hora. Aleluia. Senhor, nosso Deus, querido Pai Celestial, estamos na Tua presença, Senhor. Tudo aqui nós dependemos do Senhor, ó Pai. Cada passo, cada minuto, Senhor, nós dependemos do Senhor. Senhor, toma esta igreja, essa audiência nas Suas mãos, Senhor. Toma esse ministro, Senhor, que vai nos falar. Que ele seja usado poderosamente e que nós possamos receber algo que nós precisamos nesta tarde, Senhor, e que nós possamos sair daqui diferentes. Oh, Senhor, tem misericórdia de nós mais uma vez. Nós entregamos esta reunião aos Teus cuidados, que o Senhor possa dominar todo o ambiente. Em nome de Jesus Cristo, nós entregamos tudo a Ti. Amém. Amém. Podeis assentar. Ele é o nosso companheiro, divino companheiro no caminho. Fica, Senhor, já se faz tarde. Número 220. Companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Tento dissipar de toda sombra, já tenho luz, a luz bendita.
Vamos, nessa hora, recolher as ofertas. E após as ofertas, nós vamos ouvir o irmão Malaquias e a irmã Andressa. Grandioso, eterno e soberano Deus, te agradecemos, ó Pai bendito, pelo privilégio que temos, meu Deus, de podermos voltar a este santuário, ó Pai, e sermos abençoados, ó Deus, mais uma vez, como nós fomos, ó Deus, abençoados nesta manhã, Pai. Tu és, ó Deus, o nosso Deus, a fonte inesgotável, meu Deus, de tudo aquilo que nós necessitamos, ó Pai. Está em Ti, meu Deus, se nós tão somente procurarmos em Ti, meu Deus. Tu tens, meu Deus, para nos dar, ó Deus, para sustentar a nossa fé, Pai. Nos ajude, meu Deus, a buscar o Teu reino, Senhor Deus. E as demais coisas nos serão acrescentadas, diz a Tua palavra, Pai. E abençoe-nos, ó Deus, nesta tarde, meu Deus. Ajuda cada um, Senhor Deus, a prosseguir neste caminho, Senhor Deus, que o Senhor mesmo, ó Pai, tem nos colocado, ó Pai. Nós queremos, Senhor Deus eterno, andar sempre em Tua presença, meu Deus. Que o Senhor possa fazer morada permanente em nosso ser, Pai. Para que nós possamos, Senhor Deus, agradar o Teu grande Espírito Santo, ó Pai. Ajuda, Senhor Deus, o Teu servo que vai nos trazer a palavra, Pai. E abençoe também, Senhor Deus, as ofertas que Teus filhos trazem à Tua casa, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos agradecido, ó Pai. Amém. Não quero mais errar, não quero mais pecar, não quero transgredir, só quero Te servir. Quero ser mais fiel, quero ser verdadeiro, que no meu coração Tu és último e primeiro. Quero estar em Tua casa, o Teu poder quero sentir. Não há lugar melhor do mundo do que estar perto de Ti. Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. Ainda que seja a dor que me una a Ti, sempre hei de
ti não há lugar melhor do mundo do que estar perto de ti. Eu quero estar em tua casa, o teu poder quero sentir. Não há lugar melhor do mundo do que estar perto de ti, do que estar perto de ti. Nós vamos cantar número 235. Será que a irmã Andréia vai cantar um hino conosco? Não vai não, irmã? Então vamos cantar 235, Jesus ia caminhando conosco, diz ele que é conosco. Anota aqui, é mi. Jesus ia caminhando, descendo pra Jerusalém, com ele os seus discípulos e os fariseus também. Os discípulos se alegravam, cantavam e davam louvor, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando finar na terra, no céu vai continuar. Os fariseus murmuravam, falavam com ansiedade, mande que o povo se cale, não perturbem a cidade. Jesus, olhando pra ele, falava com satisfação. Se ele se calarem, logo as pedras falarão. Canta então. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Aleluia. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Pra nós que sabemos disso, que foi Jesus quem falou.
vamos cantar número 3, o valor de uma alma. É maior. As almas que Jesus comprou. Amém. Boa tarde, boa noite. Ele me entregou porque entrou um mosquito na boca dele. Viu? Deus abençoe. Irmã Andréia, não vai cantar?
A irmã Andréia, vocês sabem da história dela, né? Ela passou por muita aflição. Ela afinou muito, carrega menos peso agora. E vai acontecer aquilo que eu falo. Breve, muito breve, os obesos vão ser normais. Os magrelos demais vão tomar uma forma daquela que Deus quer, né? Crianças vão estar adultas e nós todos vamos subir. Amém? Deus é o nosso Deus. Ele cura, Ele liberta, Ele sela com o Espírito Santo. Vocês notaram, eu falei de manhã que quem tivesse o Espírito Santo voltava à tarde. Né? Lembra que eu falei isso? Alguns nem escutaram, né? O irmão Zulim justificou, ele diz, olha, estão trazendo minha esposa de Serra para Campinho, eu vou lá encontrar para buscá-la, então não vou estar à tarde, né? Então é justificado, né? E o irmão Lucimar não veio também? Ficou por lá, irmã Maria? É porque eles fizeram uma viagem ali para Serra Pelada e ele havia dito que talvez não estaria em nenhum dos cultos hoje. Caiu um aniversário da irmã mais velha, 60 anos, né? E por isso eles talvez não estariam. Mas a irmã Maria, não, eu quero, não é isso, irmã Maria? Essas são as duas panhadeiras de café que estão lado a lado aí, que disputa, né? Deus abençoe vocês. Parabéns, irmã Neide, que você pôs o irmão Silas para café. Tá? Eu falei uma coisa, viu? Eu estou muito feliz pela vinda do pastor Paulo. E eu falei do culto à tarde, que não é tão longo. Mas eu digo, contudo, fique à vontade. Só se você vê alguém esbocejando, aí você sabe, acho que está mandando parar. Então, ninguém aí, viu? Não vai esbocejar, não. Fica bem, né, tranca aí, tá bom? Eu entrei aqui na plataforma, a Laura Beatriz logo me vê, né? E ela é sorridente, uma das netas que... sempre a mais nova é aquele jeito, né? Eu amo todos os meus netos, né? Então, eu quero, antes de passar a palavra para o pastor Paulo Henrique de Urzeda Mota. É isso, irmã Andréia? A filha mais nova veio, mas ela veio para matar a saudade das filhas do irmão Cristiano e da irmã Débora, lá em Irupi. Então, ela ficou lá. E amanhã já vão embora, diz ele, porque ela já vai perder um dia de aula amanhã. Infelizmente, nós temos isso, né? Mas o profeta de Deus, nesta mensagem à Igreja do Deus Vivo, 83, ele diz assim: e os anjos são enviados de sua presença, espíritos ministradores enviados da presença de Deus. Você entende, irmão, que Deus nunca tira seu espírito da terra? Amém? Deus tira seu homem, mas nunca seu espírito. Deus tirou Elias, mas o espírito de Elias veio sobre Eliseu. Então, várias centenas de anos depois, veio sobre João Batista o mesmo espírito que o fez agir da mesma maneira. E então está profetizado que estará aqui novamente nos últimos dias. Você crê que o William Marion Branham é o que veio no espírito e virtude de Elias para nós? Amém? Então, Deus tira seu homem, mas seu espírito permanece. Ele tirou seu filho, mas seu espírito permaneceu na terra, o Espírito Santo. Ele o enviou de volta à terra para viver entre a humanidade. Você está consciente disto? Amém? E aí ele vem descendo e logo ele fala assim que tudo que ele fez
quem crê nele também faz. Por isso, pronto socorro de Jesus é aqui. Amém? Vamos ficar em pé, somente crer. Pastor Paulo virá à plataforma com toda a autoridade. Eu disse, toda a liberdade, né? Toda a liberdade, eu disse para ele, pregue como se estivesse na sua igreja. Amém? Aleluia. Boa noite a todos os amados irmãos, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Já que estão de pé, para não fazê-los assentar e levantar novamente, vamos ler. A escritura que nós leremos está na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 7. Logo depois de Atos, capítulo 7, nós vamos ler do versículo 1 ao 6, do 1 ao 6. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas, morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido, mas, morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Vamos orar? Querido Pai Celestial, nós estamos muito agradecidos por estarmos agora, neste momento, assentados, não aqui fisicamente falando, neste tabernáculo, mas em lugares celestiais, congregados em torno disto que acabamos de ler e cremos que esta é a palavra de Deus. Cremos que se ela for vivificada em cada coração, cada um sairá daqui rejubilando, curado, libertado, consolado, fortalecido e fortificado. Porque esta palavra é perfeita. Pedimos, ó Deus, que nesta noite, neste fim de tarde, começo de noite, o Senhor possa falar aos nossos corações. E eles possam arder de regozijo. E possamos, ó Deus, voltar para casa fartos, cheios, com as almas transbordantes, alegres, suaves, leves, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor abençoe a cada um.
unja os meus lábios. Usa-me, ó Pai, mesmo sendo indigno como sou, e que cada um de nós receba a porção que precisa nesta hora, pois o pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. É muito bom estar de novo com vocês, muitos rostos que já conheço, mas tem tempo, né? Faz um tempo que não via nenhum de vocês. O pastor Daniel, pessoalmente, dos últimos encontros presencial, né? Antes da partida do pastor Joaquim Gonçalves. E é bom ver que vocês estão na casa nova, bonita. Muito bonita, né? Deus abençoe. Clarinho, assim, as paredes claras, uma sensação muito boa. Agradeço ao pastor Daniel Hammer a confiança, o convite. Como ele disse, eu vim com um propósito de dar a ceia para uns irmãos lá em Santana do Paraíso, do lado de Ipatinga, e aí aproveitar e trazer a minha caçula para rever as amigas que mudaram há 4 anos e nunca mais tinham se encontrado. E nessa história acabei também já pagando uma visita para o pastor Jaconias, lá em Ibatiba. E assim, eu estava sem o contato telefônico do pastor Hammer, mas a irmã Andréa tem o contato da irmã Ruth e falou assim, avisa que a gente vai lá no irmão Cristiano, levar a Annelise, né? A gente vai estar na região. E acabou que não fizemos contato e ele nos chamou para estar aqui. E disse que até meia-noite é hoje. Não, vocês sabem, eu não sou de delongar demais, não. Eu creio que vocês já foram ricamente abençoados hoje pela manhã. E com a leitura da Bíblia, todos já fomos abençoados novamente. Porque uma pessoa perguntou ao irmão Brana, um irmão, não sei se eu não pergunto se é a resposta número 3, uma dessas aí. Sou ruim assim de citar de cor. Como faço, irmão Brana, para me aprofundar no amor de Deus? A resposta dele foi simples: leia a Bíblia e ore. Então, sempre que estamos lendo a Bíblia e orando, estamos nos aprofundando no amor de Deus. E estava ouvindo o pastor Daniel aqui falando sobre este momento que está cada dia mais próximo. Esse momento em que haverá uma única congregação de fato. Só que lá não vai ter velho, né? E nem criança. E nem doente. Lá não vai ter velório, sepultamento. Lá não vai ter cadeia. Lá será o único lugar onde reina a justiça. A gente às vezes fica esperando justiça desse lado de cá. E o coração do rei é corrompido, o coração do juiz é corrompido. O homem julga segundo as suas experiências, suas impressões. Você sabe que 2 pessoas veem a mesma cena e não enxergam a mesma coisa? Certa vez, quando Moisés foi libertar o povo de Israel, ele teve uma audiência com o faraó. E eles estavam, acho que num alpendre, num lugar mais alto, e de lá eles viam os campos de fazer tijolo de barro, de areia, barro, palha. E aí Moisés fez uma pergunta para faraó: o que você vê quando você olha para ali? Faraó disse: eu vejo um bando de escravos amassadores de barro. Porque o que você vê? Eu vejo filhos de Deus, o povo de Deus que eu vim libertar. Mas eles não estavam vendo a mesma cena. Mas às vezes é assim. 2 pessoas contemplando, tendo a mesma experiência, aprendem coisas diferentes.
Por isso, isso acontece com a palavra, com a mensagem, diariamente. Você já teve a experiência de ler o mesmo parágrafo e ter uma experiência diferente? Eu já tive. Sabe por quê? Porque Deus vivifica aquilo que você está precisando. Ele cuida de você. Deus é tão maravilhoso que às vezes Ele toma uma pregação, o pregador preparou alguma coisa e Deus o leva para outro caminho, apenas faz uma curva lá no canto, apenas por causa de uma alma. Jesus foi ao poço de Jacó por causa de uma alma. E ele sabia que a presença dos discípulos iria inibir aquele acontecimento. Disse, não, pode ir, eu vou ficar por aqui. Vai lá na cidade. Vai lá na cidade que eu vou ficar. Ele arrumou a ocasião de ter aquela entrevista com a mulher samaritana. Oh, ele é maravilhoso. Eu gostaria, assim, eu até falei com o pastor Daniel, eu não tenho nada novo, né? Não vou pregar nada novo. E ele disse, não, eu tenho confiança que eu sei que você vai pregar a mensagem. Assim, eu só prego a mensagem, só sei pregar isso. Tirar a mensagem de mim, eu fico calado. Chama a gente de pregador de muleta? Pode chamar. Pode chamar, não tem problema não. Nós amamos expor a mensagem do irmão Branham. Porque hoje de manhã eu falei lá em Batiba, eu desafio quem quer que seja vir aqui, pegar uma mensagem do profeta e mostrar onde ele deixou de pregar a Bíblia. Onde? Aliás, pelo contrário, hoje de manhã eu estava lendo a Unidade, lá com eles, e o irmão Branham falou assim, que você deve conferir com a Bíblia aquilo que você está escutando. Você deve ser como os crentes de Bereia. Não tem que escutar, você não tem que acreditar no que o pastor Daniel fala, ou qualquer outro pastor ou pregador pisa aqui. Foi porque ele falou, eu não preciso nem conferir. Não. Você vai ali, olha, está escrito. Isso te dá ainda mais confiança naquilo que você ouviu. Então, como disse o apóstolo São Paulo, eu não me aborreço de dizer, falar para vocês, escrever para vocês, eu aqui pregar para vocês, as mesmas coisas que vocês já ouviram, porque isso é segurança. Nós não estamos atrás de novidade, no sentido de, eu quero uma coisa diferente, isso aí eu já ouvi. Porque nós sabemos que a novidade está no Espírito que vivifica a letra. É Ele que torna a palavra viva a cada dia. A mensagem viva, a mensagem é o jornal de amanhã. A mensagem te fala o que vai acontecer hoje, amanhã, daqui a 10 dias, daqui a 100 dias. A Bíblia é assim. Mas precisa do Espírito Santo para vivificá-la. Mesmo a mensagem também, mesmo a mensagem sendo a revelação dessa Escritura, se você não tiver o Espírito Santo para iluminar o seu coração, para confirmar aquilo que você está lendo, você será um mero leitor. Vai ser só uma curiosidade. Quando eu criei na mensagem, eu tive uns amigos que me disseram, né, que isso era heresia, que eu tinha que ter cuidado e tal. E até me falaram de um livro que eu deveria ler antes de começar a seguir essa seita profética. Eu disse, e qual é? Tem umas seitas e heresias. Tá bom, eu vou lá comprar. Comprei o livro, li. Quanto mais eu lia, mais eu cria. Veja como é isso, né? Um irmão contou, eu já ouvi isso algumas vezes, não sei quem contou, mas eu me lembro. O irmão contou
pegou, aceitou a mensagem, né? Creu na mensagem. E aí ele tinha um amigo que era da mesma denominação que ele era antes, foi lá e entregou uma mensagem para ele, disse, leia, eu gostei demais disso aqui. Aí depois passou o dia, você leu? Leia. E aí, o que você achou? Não gostei não, você por quê? O homem só me chama de urubu. Nessa mensagem, assim, engraçado, eu li a mesma mensagem, só me chama de águia. Então, se o Espírito Santo não vivificar o que você está ouvindo, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Não te fará bem algum. Nesta noite, eu quero meditar um pouquinho em torno da mensagem A União Invisível da noiva de Cristo. O irmão Branham fala aqui na parte final do parágrafo 27, eu estou agradecido a Deus por viver neste tempo das cenas finais da história do mundo. Eu não sei se eu tivesse tido uma palavra antes da fundação do mundo, e Deus tivesse exposto todo o programa para mim e me dito, eu desejo a você para pregar. Agora, em que era você deseja ir à terra para pregar? Eu teria escolhido esta. Por quê? Pois eu penso que esta é a era áurea. Essa é a era da conclusão. Essa é a era, hoje falei isso de manhã, e repito aqui, esta é a era em que alguns dentre nós estarão vivos para ver a vinda do Senhor. Eu certamente teria amado ter estado durante o tempo da sua visita à terra. Quem não gostaria de andar com Jesus? Mas ainda assim, agora é o maior tempo, porque este é o tempo em que Ele está vindo para tomar o povo que Ele redimiu, aproximando a ressurreição, quando todos os redimidos surgirão. Estamos na era em que alguns de nós verão a ressurreição dos que partiram antes, dos nossos amados e queridos irmãos que já se foram. Você já parou para pensar que tempo glorioso é esse? Às vezes a gente só reclama das dificuldades e tanta coisa, é uma era neurótica, tanta informação, tanta desinformação. Você sabe que para cada informação tem 1 milhão de desinformação, principalmente no meio chamado internet. Olha, o sistema tecnológico facilitou tudo, facilitou nossas vidas. Poxa, hoje você depende, claro que depende ainda da estrutura de comunicação, mas você lá em cima do morro consegue ligar, mandar uma mensagem para quem não tem que correr. Antigamente você estava lá em cima e esqueceu alguma coisa, ou tem uma coisa urgente para cuidar, tem que descer e ir lá avisar alguém, não. Então, facilitou demais, mas facilitou o pecado também. E o da maledicência, então, meu Deus, como multiplicou pelos meios de comunicação chamados redes sociais. Como multiplicou, como as pessoas estão se enchendo de informações que elas não precisam, ocupando suas mentes, seu tempo com mexericos. Mas assim mesmo, é o tempo mais glorioso. É o tempo de sua vinda. E você foi escolhido para viver esta era. Porque você
tinha a bagagem para viver esta era. Porque graças a Deus, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia. Olha, eu gostaria, seria bom ter estado aqui no tempo de sua visitação, mas ver esse tempo em que ele retornará para buscar o povo que ele redimiu, está aproximando a ressurreição, quando todos os redimidos ressurgirão. Que gloriosa oportunidade temos para falar a uma geração moribunda. Grande tempo este. Tempo maravilhoso, né? Lembrando daquele hino. Tempo maravilhoso. Aleluia. Aqui no parágrafo 39 ele diz: agora, se vocês observem a conduta das mulheres do mundo hoje, no mundo hoje, observem a conduta da igreja mundana hoje. Simplesmente observe. Naturalmente agora há também a conduta da noiva espiritual, a igreja. Bem, observe isso também, porque o natural, assim chamada, clama a ser a noiva. A igreja nominal clama ser a escolhida. Aliás, todo grupo, todo ajuntamento clama ser a noiva, clama ser os escolhidos. Mas olhe o comportamento. Veja o que os frutos estão dizendo. Eu creio que a maioria aqui é formada de pessoas que lidam com a terra, que plantam. Então, se você espera encontrar numa lavoura de café mamão no lugar de café, aquele pé de café ali, o terceiro, ele fala que ele é um mamão, ele é um mamoeiro. Ele pode falar o quanto ele quiser, mas enquanto ele não produzir mamão, ele não será um mamoeiro. Então dizer é muito fácil. Dizer, se você for em qualquer igreja que lê aquela escritura, no que é verdadeiro estamos, aquela congregação dirá amém. E por que é assim? Porque não importa o que façam, os seus líderes estão dizendo a eles que está tudo bem. Eles estão caminhando a passos largos para o precipício, mas os seus guias cegos estão dizendo: está tudo bem, eu sei para onde estou nos levando. Bom, então qual a nossa diferença, afinal de contas? A nossa diferença é muito grande. É a revelação. O irmão Branham fala na mensagem Cristo, a revelação de Jesus Cristo, que a revelação nunca poderá ser super enfatizada. Porque é a coisa que nos difere. Mas, então é revelação? Sim. Porque se você é revelado, você é pastoreado pelo sumo pastor. Você é guiado pelo Espírito Santo, pela unção do Santo. E ela te conduz a toda a verdade. Foi o que Jesus disse: eu vos enviarei o Consolador, e ele vos conduzirá a toda a verdade. Ele usa homens? Sim, foi ele escolheu esse método. Ele podia ter mandado anjos, mas na verdade o pastor está aqui nem tanto só para pregar, mas para o ofício que Deus, através do ofício que deu a este homem, possa ajudar cada ovelha. Mas você é pastoreado pela palavra. Amém. Ou você só é pastoreado no dia que você vem à igreja? Você só tem contato com Deus no dia que você vem à igreja? Você tira a poeira da igreja, da Bíblia, somente no dia de culto? Você faz como aquela irmã que mandou o recado para o pastor. Obrigado. Sim, pastor,
já tem 3 meses que eu não leio a Bíblia, porque eu perdi meus óculos. O pastor foi lá ajudar. Se eu vou ler a Bíblia para a senhora, então, irmã, para a senhora não ficar sem ler a Bíblia. Aí ele abriu a Bíblia, os óculos dentro da Bíblia. Então é isso. Você é pastoreado pela palavra. Você deve aprofundar-se no amor de Deus. Bom, então o que me faz vir ao culto? Aí o irmão Brana fala que se o Espírito Santo está em você, você mal suporta esperar que aquelas portas se abram para estar aqui, porque você quer ter companheirismo com mentes semelhantes em torno da palavra. Amém. Isso nos encoraja. Ver cada rosto nos encoraja. Mas você vê o comportamento das mulheres de hoje? A mulher aponta para a igreja. Você vê o comportamento dos homens de hoje? Os homens apontam para os pastores, para os ministros. Por isso que os púlpitos estão cada vez mais frouxos. Não estou falando deste púlpito. Vocês têm ouvido a verdade. Pela graça de Deus, vocês têm um pastor que, ainda que, como dizia o irmão Brana, ainda que isso me condene, é a verdade. Que não oculta a verdade. Nós, como ministros do Evangelho, nossa obrigação é levar vocês à palavra. Não a nós, mas à palavra. Para que a palavra pastoreie, para que a palavra instrua, para que a palavra corrija, não eu. Agora você, hoje pela manhã, tive uma experiência depois conversando com o pastor Jaconias, porque quando eu terminei, passei o púlpito para ele disse, olha, eu quero dizer para vocês, eu não conversei nada com o pastor, nós só conversamos assim, onde que é a localização da igreja? Estou chegando. Porque Deus me levou para um rumo na pregação de algo que estava precisando ser tratado ali. Eu disse, se a pessoa não puder ver que é Deus, porque Deus se interessa por você. Deus se interessa por cada filho dele. E se ele está te corrigindo de alguma maneira, é porque você é filho. Porque ele só corrige filhos. Ele não se ocupa com bastardos. Permita-me falar de novo à Assembleia Local. Não se sintam mal agora. Eu estou falando a todos através do país o que eu creio que a senhora eleita, mas que expressão, né? Usada por João, a senhora eleita. Então, se acontecer de haver ministros aqui dentro que não estejam de acordo, simplesmente fiquem sossegados por um momento. Observe, simplesmente ouçam, notem esta índole. Quando vocês veem as mulheres se irem em alvoroço, simplesmente fazendo qualquer coisa que desejam fazer, observem, a igreja está fazendo a mesma coisa. Nós estamos notando que as pessoas agora começam a escolher ser pastoreado por questões de estética. Ah, não, eu quero aquele pastor lá porque o meu gagueja. Ah, não, eu estou querendo mudar porque eu vou lá, o pastor só lê a mensagem, ele nem comenta. É assim. É como hoje, assim, não, eu vou separar do meu marido, ele ficou careca, ele tinha cabelo tão bonito, ele ficou careca. Ou ficou barrigudo. Ou eu vou separar da minha esposa, porque agora o rosto dela está enrugado. Faz o que quer. Não está preocupado em saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Quer saber é de atender a seus desejos pessoais.
igrejas que se enchem pela prosperidade, porque eu estou interessado em melhorar a minha vida. Eu quero um bom casamento, eu quero um bom emprego, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero um bom carro. Notem, mas observem quando a noiva espiritual começa a ter um reavivamento. Quando ela começa a voltar e alinhar-se com a palavra de Deus, observem então, novamente, veem vocês como é que as Escrituras neste tempo, haverá uma mensagem estendendo-se para se apoderar desta noiva. Há uma mensagem, e esta mensagem foi trazida por William Marion Branham, e nós continuamos repetindo, porque nosso desejo, nosso dever é apresentar esta noiva para Ele, para o Senhor Jesus Cristo. Apoderar-se dessa mulher eleita, porque como o mundo, Satanás, o enganador, qual enganou a primeira noiva a pecar contra Deus, ao descrer em sua palavra. Agora hoje, enquanto nós vemos a igreja natural e em seu evangelho intelectual, apartando mais e mais da palavra, num evangelho social, encontramos que a mulher do mundo nas ruas, membros das tais, estão se comportando na mesma atmosfera. Você não as pode reconhecer. Elas têm perdido todo o sentido da decência comum. Por fim, nem mesmo as amadas igrejas pentecostais conseguem mais vestir suas mulheres com decência. Mas se você é conhecedor da mensagem do irmão Branham, ele disse que se Cristo demorasse mais uns 50 anos, as assembleias estariam piores do que a própria Igreja Católica, em termos de moral, de decência e de desvio da palavra. E essa é a forma que a igreja o tem perdido. O senso da decência. Cristãos se comportando de maneira indecente. E a indecência nem sempre, não é só no vestuário. A maior indecência que eu tenho visto tem sido na língua. Como eu disse, as redes sociais se tornaram um antro de maledicência. E é incrível como cristãos estão embrenhados nessas coisas. Eu fico me perguntando, alguém que se meteu por essas redes, fica futricando aqui e ali, o quanto você se aprofundou no amor de Deus desde que você começou a entrar por esse caminho. Não foi o contrário? Você não está passando por um esfriamento? Está olhando o alvo errado? Está olhando o homem? O homem é falho. Não tem um homem na terra que não seja falho, não tem uma mulher na terra que não seja falha. O único perfeito que andou sobre a terra foi o Senhor Jesus Cristo. Você está olhando o homem? Você está olhando o alvo errado. Paulo disse que o nosso alvo é Cristo. Ele é o nosso padrão. Você sabe que o sistema métrico internacional, sistema de medidas internacional, eles têm guardado no museu, algo assim, o padrão, o metro padrão. Porque o metro foi alguém que estabeleceu, pegou um determinado pedaço de madeira e disse, isso aqui vai ser 1 metro, e dividiu em 100 partes. Foi assim que surgiu o metro. Esse pauzinho, esse pedaço de madeira que foi escolhido, ele é o padrão. Então, se você quer aferir
se aquele seu metro está correto, você vai no padrão. O sistema, nós temos no Brasil o Instituto Nacional de Metrologia, o Inmetro. Ele faz isso, ele tem um padrão de medida, de volume. Quer saber se aquele óleo de soja tem 900 ml. Manda para o Inmetro tem lá um padrão de 900 ml. Aquele óleo tem que chegar no padrão. Aí ele vai atestar, tem. O padrão para o cristão é o quê? É Cristo, é a palavra. Você quer saber como está a sua vida? Não compare com a do seu vizinho, não. Compare com as Escrituras, compare com Cristo. O quão perto de Cristo eu estou. Eu sei que jamais estarei na medida, mas o quão perto eu estou. Eu posso testificar, como aquela irmã testificou na reunião do irmão Brana. Irmão Brana, eu gostaria de testificar uma coisa para a glória de Deus. Eu sei que eu não sou o que eu quero ser, mas eu também não sou o que eu devo ser. Mas que testemunho é esse, irmã? Mas uma coisa eu digo para a glória de Deus: eu não sou o que eu era antes. Oxalá cada um de nós possa testificar isso a cada dia. Você olhar para trás e dizer: eu não sou o que eu era ontem. Eu estou um passo mais perto. Paulo disse: não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, eu prossigo. Não vou me dar por satisfeito. Ainda falta 80 centímetros, eu só tenho 20 centímetros desse metro. Não, mas amanhã eu vou ter 20,1. Deus se agrada de ver nosso esforço. O irmão Brana fala na mensagem Possuindo Todas as Coisas, no 137, falando sobre tomar a ceia, ele diz assim: se você está lutando com tudo que há em você, para amar ao Senhor, para servi-lo, é seu dever tomar a Santa Ceia. Então, se você está lutando com tudo que há em você, você está dando o seu melhor, Deus se agrada em ver isso. Ele sabe que você não consegue. Você sabia disso? Que Ele sabe que você não consegue? Por isso que Ele te deu a salvação incondicional pela graça. Graça é favor imerecido. Ele disse assim: não depende de você, eu já te salvei. É isto. Mas o que Ele quer de você não é aquilo que aquele irmão chegou no irmão Brana e disse assim: ô irmão Brana, eu creio que Deus me ama tanto que Ele deixa eu fazer qualquer coisa. Não. Isso mostra que não nasceu de novo. Porque aquele que nasceu de novo anda em espírito, fala em espírito, procura fazer as coisas do espírito, agradar, obedecer ao espírito. Aquele que nasceu de novo se torna um prisioneiro de Cristo. Veja, há uma mensagem para esta hora, que está juntando a noiva. A união invisível. Por que invisível? Porque a união não é necessariamente física. Nós não temos que nos congregar todos num único lugar. Neste exato momento, nós estamos em unidade de espírito com todos aqueles que estão tendo companheirismo em torno da palavra no mesmo espírito, assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. A unidade, a união invisível é lá e não aqui. É de espírito, é de mente semelhante, mas não a mente carnal, a mente de Cristo que está em você. Eu falei hoje de manhã, é Cristo pregando para Cristo. Você sabia disso? O Espírito só prega para o Espírito, porque só o Espírito ouve e confirma a palavra.
Oh, Deus. Satanás, eu fico pensando, às vezes as pessoas se perdem com as coisas do diabo. E pensam que Satanás só está na bebida, no jogo, nos prazeres carnais, e esquece que há muito tempo ele passou a Bíblia debaixo do braço e se tornou pregador. Ele pregou para Eva para começar. Ele pregou a Bíblia para Eva e deu a própria interpretação dele. E ela creu na interpretação dele e olha o que aconteceu. Ele tentou pregar a Bíblia para Jesus, mas tomou um choque de 10.000 volts. Veja que ele falou Bíblia, ó, está escrito a teu respeito. Olha como ele conhecia as Escrituras. Aos teus anjos dará ordem e eles não deixarão tropeçar teu pé em pedra. O que Jesus respondeu? Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Um dia desse estava lendo uma mensagem do irmão Brana, e ele falando sobre pegar em serpentes, estava assim, olha, isso não é uma questão de exibição. Eu vou tomar um copo de veneno aqui para mostrar que eu sou um cristão. Não. Mas se você estiver no posto do seu dever, como Paulo estava, então, mesmo se uma serpente te picar, não te causará dano. É estando no posto do dever. Certa vez o irmão Brano ia fazer uma campanha na França, não sei se em Paris, onde era, e ia usar aquelas tendas de circo. E aí, alguns bruxos da Europa, querendo atrapalhar, se reuniram, congregaram ali e conjuraram uma tempestade. Era dia ainda. E estava próximo de começar o culto. E aí as nuvens se fecharam em nuvens negras, e relâmpagos e trovões. E alguns irmãos que estavam com o irmão Brana disseram, e agora, irmão Brana? O que vamos fazer? Vamos cancelar? Ele disse, eu não estou aqui por mim mesmo. Aquele que me enviou é responsável. Ele disse, tempestade, eu te repreendo no nome do Senhor Jesus Cristo. Volte de onde você veio. Em menos de 10 minutos o sol brilhava de novo. Ele não fez aquilo para aparecer. Ele disse, se Deus me mandasse ressuscitar George Washington, eu chamaria os jornais, tudo, e faria isso, chamaria, e ele ressuscitaria. Mas outro já desafiou, disse, vamos lá no cemitério, então eu quero ver você ressuscitar alguém. Ele disse, esse é o mesmo Espírito que disse para Jesus, se tu és o Filho de Deus, desça da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós. É o mesmo Espírito. Deus não faz espetáculo para ninguém, mas Ele está presente quando você precisa, quando você está no seu posto de dever, quando você realmente está cumprindo o seu ministério, a sua chamada, Deus está com você. Ele para a tempestade. Aí sim, se Ele te mandar, você pode dar ordem ao monte e o monte se atirará no mar. Se Ele mandar. Não para dizer, olha o tamanho da minha fé. O problema hoje é que muitos portadores de dons usam o dom para se autoprojetar. E quando o verdadeiro dom é sair da frente, é você estar aí e não ver a mim, mas ver a Ele, ao Senhor. Foi isto que o nosso profeta fez. Lá naquela ilha chamada Porto Rico, que pertence aos Estados Unidos, vocês se lembram dessa história? Eu não me canso de contar, eu contei hoje de manhã, mas é tão tremendo, porque isso mostra o que é verdadeiramente o dom. Ele esteve ali, até quiseram pagar a conta de hotel, ele não deixou, ele bancou, ele fazia, levantava fundos para fazer as campanhas, então ele não dependia de ninguém ali, para não ficar preso também a ninguém. Aí, quando terminou a campanha de cura e de evangelismo, ele estava para ir embora, aí um representante da cidade, que era um juiz,
pediu a palavra para agradecer. E ele disse assim: esta ilha tem sido privilegiada ao longo dos anos. Temos recebido grandes homens de Deus aqui. Primeiro recebemos Billy Graham, que trouxe e veio e pregou maravilhosamente, talvez o maior pregador, eu falando aqui, o maior pregador da nossa era, em termos de eloquência, de equilíbrio, até de didática. Mas ele trouxe o mesmo evangelho que a gente já conhecia há muito tempo, ou seja, não mudou nada nas nossas vidas. Depois veio o Oral Roberts, foi muito bom, foi maravilhoso, mas quando ele foi embora, ele deixou uma conta de $30 mil no hotel. $30 mil nos anos 60, irmãos. Faz ideia do quanto que é isso hoje? Deve chegar perto de 1 milhão. Depois veio Tommy Lee Osborne, T.L. Osborne, e nós nos sentimos no céu, mas quando ele foi embora, pensamos que havíamos perdido tudo. Aí ele disse assim: desta vez, Deus visitou esta ilha num homem chamado William Branham. O que ele estava dizendo ali? Ele estava enaltecendo William Branham? Não. Ele estava dizendo assim: desta vez, Deus se usou para se apresentar para nós. Desta vez, Deus está ficando na ilha. O William Branham está indo embora, mas Deus está ficando. Este que é o verdadeiro dom, é levar você a ver Deus em sua palavra, e a crer nele, e a se unir a ele. E agora, hoje, enquanto nós vemos a igreja natural em seu evangelho intelectual, apartando mais e mais da palavra nesse evangelho social, não é assim? Cada vez mais, as mulheres na rua que pertencem fazendo da mesma forma, e podem ver caminhando diretamente ao concílio ecumênico, tão certo como qualquer coisa no mundo, e diretamente a Roma, tão forte como pode ir. Vem, porque está profetizado, e aí está ela. Esse é o seu comportamento. Porém, então, veja novamente a igreja espiritual. Há duas vinhas, irmãos. Há duas igrejas. E não estamos falando de igreja, espaço físico. Estamos falando da verdadeira igreja, que é formada por homens e mulheres. Há duas vinhas. Como este grupo de pessoas chamadas, os eleitos, através de cada avivamento, em Martim Lutero, isso aconteceu do mesmo modo na Reforma, sucedeu a mesma coisa no tempo de John Wesley, sucedeu a mesma coisa quando os pentecostais o Pentecoste primeiro começou, eles puseram a essas mulheres novamente em linha com a palavra, e então vão ao desvio. Aí ela volta diretamente ao caos. Mas então, ao tempo em que as pessoas estão prontas para se alinharem, aí surge uma mensagem e eles se alinham com ela. Lutero foi um mensageiro de um dia de justificação, e a igreja se alinhou com aquilo, alguns deles, o resto deles prosseguiram. O Wesley veio e com a santificação, a igreja se alinhou com aquilo. Pentecostes veio com a restauração dos dons, a igreja se alinhou com aquilo. O eleito daquele dia, o eleito daquele dia se alinhou, e então espalhou-se, voltou diretamente ao denominacionalismo, e saíram diretamente com o resto deles, todos eles descendo a linha. Agora observe quando as pessoas começam a se alinhar com o tabernáculo, com a palavra. Vem uma fresca mensagem da palavra de Deus diretamente ao povo, e mantém esta mensagem em linha cada vez. É só em Deus nós temos isto. Só em Deus. Amém. Aleluia.
Aleluia! Nós temos famílias, cada família aqui está acostumada a isto. Algumas vezes tudo corre bem para você por anos. Então, de repente, encontrarás um revés. Dizemos muitas vezes aqui no sul, quando chove, derrama, e tudo vai mal. Vão atravessando uma noite, então há um amanhecer, logo uma noite, tudo corre em continuidade. Aqui o profeta Paulo está dizendo que uma mulher não pode tornar a se casar até que seu primeiro esposo esteja morto. Isso é a Bíblia. E nós não podemos negociar a Bíblia. Ela não pode se casar enquanto seu primeiro esposo estiver vivo, por circunstância alguma. Parágrafo 48, para quem quiser anotar. Mensagem à união invisível. Ela tem que permanecer solteira enquanto seu primeiro esposo viver. Mas ela não está obrigada a ficar com aquele marido se ele é um homem violento, algo assim. Ela tem 1 Coríntios 7 a seu favor. Mas lá diz que se ela se apartar, que fique sem casar. Se quiser reconciliar, reconcilie com o marido. E aqui em complemento, se quiser reconciliar, vai ter que esperar. Enquanto ele estiver vivo, não pode casar. Isso é a Bíblia. Veja, ela tem que permanecer solteira enquanto seu primeiro esposo viver. E se ela cometer tal pecado, será chamada adúltera. Eu estou falando do natural agora, para tipificar com o espiritual. Se esta mulher cometer tal pecado, então ela está marcada adúltera. Se ela tem 2 esposos vivos ao mesmo tempo. Porquanto, ao fazer isto, ela tem perdido seus direitos para com Deus e o céu. Ao fazer assim, seguro que ela o perdeu. Ela é uma excluída da economia de Deus, conforme a Escritura que acabei de ler. Assim é a igreja quando ela trata de misturar credos e denominação com a palavra de Deus. Agora, nós temos que ter um pequeno cuidado aqui. Porque às vezes nós achamos que credo e denominação é só aquilo que está lá nas igrejas nominais. Mas quantas vezes nós temos visto pessoas colocarem credos próprios como doutrina? E a partir daquele momento que ele firma aquilo como doutrina, aquilo se torna um credo. E aquilo é pessoal, e aquilo então contamina a coisa toda. Na panela de Jesus só entra a farinha pura, que é a palavra, e o azeite puro, que é o Espírito. Se você colocar alguma coisa extra, é veneno na panela. Vai causar morte. Eu posso ter opiniões, cada homem tem. Naquilo, às vezes, que o irmão Brano não falou, eu posso, de repente, pensar, posso ter uma opinião. Assim, uma ideia, eu acho que pode ser dessa maneira. Não é isso que eu estou dizendo. Mas quando você fixa alguma coisa e diz, se não crer como eu creio, se não aceitar isso aqui, não é eleito. Irmãos, a doutrina fundamental da Bíblia, do Evangelho, do Novo Testamento, de Cristo, é o novo nascimento. Ele disse para Nicodemos que se não nascer de novo, não entra. Então, o fundamental, o que você não pode ficar sem, é sem o batismo do Espírito Santo. Pode te faltar amigos, pode te faltar emprego, pode faltar tudo. Pode faltar ar, mas não pode te faltar o batismo do Espírito Santo. E às vezes eu vejo que pregamos tantas coisas reluzentes,
Estamos esquecendo de levar cada um a meditar e fazer um autoexame e ver se encontra mesmo batizado e cheio com o Espírito Santo. Se de fato Cristo está em você, porque Cristo em nós é que é a esperança da glória. E procurar fazer um autoexame e ver se eu não estou fazendo nada que possa entristecer o Espírito Santo. O irmão Branham diz que quando você faz isso, ele alça o voo e pousa num galho de árvore ali, e espera você se acalmar, você parar com aquilo, você voltar, você se arrepender. E se você se distancia, ele ainda estará lá. Então não é Deus que se distancia de você, do homem, é o homem que se distancia de Deus. Não é Deus que abandona o homem que abandona a Deus. Oh Deus, veja, portanto, ao fazer isto, ela tem perdido seus direitos, ela é uma excluída da economia de Deus. Assim é a igreja quando ela trata de misturar credos e denominação com a palavra. Ela não pode estar casada com a denominação e ser noiva de Cristo ao mesmo tempo. Olha, eu creio em 80% da palavra, então você não é noiva de Cristo ainda. Porque Eva creu em 99,9% e foi excluída do paraíso, do Éden. Cristo só aceita uma noiva que seja 100% dele. Se ela tiver em dúvida, ele diz, não, então vai, pode ir. Um rapaz, ou mesmo uma moça, namorando, para ficar noivo, aí o outro está com dúvida, arruma suas trouxas. Dúvida de quê? Mas quantos parece que estão oscilando entre servir a Deus e aos prazeres deste mundo? Não se pode servir a dois senhores. Assim, veja, aqui a lei assim o diz, há suficientes leis na palavra de Deus, e essa é a sua lei. Paulo falando a mesma coisa aqui, ela não pode estar casada com uma igreja de credos do mundo e ser a noiva de Cristo, portanto, é uma contrária à outra. Jesus mesmo disse, em Mateus 24, que nos últimos dias seria tão parecido. Então, às vezes nós ficamos achando que estamos nos livrando do diabo, porque, não, eu não vou lá naquele bar, eu não fumo, eu não bebo, eu não isso, eu não aquilo. E às vezes damos abertura, começamos por curiosidade, a querer ouvir esse e aquele. Olha, eu quero citar aqui uma coisa que o saudoso pastor Joaquim Gonçalves falou num plenário certa vez, falando sobre essa questão de internet e tal. Ele disse, quem tem um pastor, tem um pastor. Quem tem dois pastores, tem meio pastor. Porque aí, assim, uma coisa é você sendo dirigido, tutelado do seu pastor, ele disse, eu gostaria que você assistisse tal pregação assim, eu assisti, muito boa, vai ser edificante, porque quem está dando a pastagem é ele. Outra coisa é quem sai por aí. E quantas ovelhas se emaranharam e não voltam mais? Foi comer aquela graminha mais verde, e caiu num lodaçal, ou caiu num emaranhado de arame farpado, e não tem como sair. Aí você vai ouvir, se você passar a ouvir todo mundo, você vai ouvir opiniões diferentes, porque de fato nem todos chegam diante do púlpito e pregam a palavra apenas.
Muitos trazem suas opiniões e as suas conclusões, fazem coxas de retalho de parágrafos, de versículos para provar um ponto de vista. Olha, uma mensagem que te faz raciocinar para recebê-la, abre o olho. A mensagem é simples. O irmão Branham, quando foi pregar as mensagens mais sobressalientes de seu ministério, que foi a revelação dos 7 selos, ele introduziu isso com Deus escondendo-se e revelando-se em simplicidade. Que ele disse: eu temo que vocês vão deixar passar por alto, porque é simples. E a gente quer uma elaboração mais complexa. A gente fala assim, mas não pode ser isso. Você quer ver uma coisa? Você já viu a confusão que ainda tem acerca do 7º selo? Alguém aqui crê que o 7º selo não foi revelado? Povo bom, hein? Vocês creem, então, que o 7º selo foi revelado? Vocês podem dizer amém? Eu também creio. E qual é a revelação do 7º selo? O 7º selo é o dia e a hora. Foi isso que o profeta falou. Não tem mais nenhum mistério. Esse é o 7º selo, é o dia e a hora, é o arrebatamento. E que Deus não deu a conhecer. Você pensa, sem ele dar a conhecer, tem tanto cronologista aí fazendo previsão, e tanta confusão, e tanta tonteria. Imagina se ele desse uma data específica. Quantos não se perderiam pensando, não, quando chegar 2 dias... O ser humano é assim. E o brasileiro, então, o irmão Branham fala que cada nação tem seu espírito. O brasileiro é o povo da última hora, mas não no sentido da última hora de ida, não. É de deixar tudo para a última hora. Tudo do brasileiro é urgente. Ele leva o carro para a revisão hoje, que ele quer viajar amanhã. O mecânico fala assim, não, eu só entrego daqui 3 dias, daqui 4 dias, daqui 5 dias. Você não veio antes? O banco fecha 16 horas, ele estaciona o carro lá fora 15h59. E quer correr e entrar ainda. Se ele chegar lá 16:01 e a porta fechada, ainda fica valente. Mas por quê? Então o nosso povo é desse jeito. É o espírito da nação. Se eu sair agora, eu chego meia hora adiantado do culto. Então vou ficar mais 20 minutos aqui. Que aí eu chego 10 minutos adiantado. Esse é o espírito nacional. Quem tem exceção? Tem, mas é de natureza. No geral é assim. No geral deixa tudo para a última hora. Você já acompanhou o negócio da receita de imposto de renda? Tem lá a data, começa numa data e tem até tal data para entregar. Quando chega ali no último dia, aí vem uma nota, ainda faltam 10 milhões, 20 milhões de declaração. É tudo para a última hora. Já pensou a tonteria que seria? Mas é tão simples que aí não aceitam. Não pode ser isso. O irmão Branham não revelou o 7º selo. Vai ter que vir um aí, ou ele vai ter que ressuscitar para revelar. Então você está me dizendo que Deus errou e tirou o irmão Branham antes da hora. É isso que você está me dizendo? E ele fez isso com todos os outros também, não foi só com o irmão Branham, não. Paulo saiu antes da hora, Pedro, João, Elias, Eliseu, Moisés. Foi? Tudo que Deus faz é perfeito. O irmão Branham partiu na hora que tinha que partir. E cada um de nós, um a um, vamos partir na hora que temos que partir. Quando cumprirmos nosso ministério. Cada um de nós. Agora,
Recordem. Então, aqui a lei diz isso. Paulo falando a mesma coisa. Ela não pode estar casada com dois ao mesmo tempo. É uma contrária à outra. Recordem, você diz, bom, nós cremos nisto, porém não cremos naquilo. Se você está casado com Cristo, Cristo é a palavra de Deus. Em São João, no 1º capítulo, diz, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele se fez carne e habitou entre nós. Cristo era a palavra viva. Ele sempre foi a palavra. Ele ainda é a palavra. Ele sempre será a palavra. Aleluia. Ele foi unicamente a manifestação dos atributos de Deus, porquanto ele era o Filho de Deus, e qualquer filho é atributo de seu pai. Tal como você esteve nos genes do seu pai, quando ele era um moço jovem, estavas nele, antes dele se casar. Lá, quando eu ainda era um garotinho, quando ainda brincava, às vezes ali, correndo nos campos, estavas nele, contudo ele não podia ter companheirismo contigo, porquanto não te conhecia. Porém, então, através do leito fundamental de uma mãe, foste trazido à terra e te converteste na imagem de teu pai. Então ele pôde ter companheirismo contigo, e assim eram vocês filhos e filhas de Deus, antes mesmo que houvesse uma lua, estrelas ou alguma molécula. Vocês eram filhos e filhas de Deus, pois você é simplesmente a manifestação física dos atributos que estavam em Deus no princípio, porque só há uma forma de vida eterna. Você sabia disso? Só há uma forma de vida eterna, e essa eras tu. Antes, você não sabia nada a respeito, nem tampouco sabias quando estavas em teu pai terrestre, mas vocês estão manifestados à sua imagem e foram manifestos para a glória e a confraternidade de Deus. Deus queria ter companheirismo com o homem, ele o tinha com Adão, até que Adão pecou. Mas veja, ele não foi pego de surpresa. Deus, para ser Deus, porque ele é Deus, ele é onisciente. E a onisciência é o conhecimento prévio de tudo. O irmão Branham fala que Deus sabia quantas pulgas teriam na terra, quantas vezes elas piscariam, quanto sebo elas produziriam. Ele sabe quando cada folha de cada árvore vai se desprender. Ele não matou o cordeiro depois que o homem pecou. Ele não chamou uma reunião de crise, uma reunião de urgência. Vem cá, Miguel, Gabriel, vem aqui. Chama os arcanjos, os serafins, os querubins, todos. Temos uma situação de crise aqui. Adão pecou, e agora? Precisamos fazer um plano aqui, arrumar isso. Não. Quando ele matou o cordeiro? Antes da fundação do mundo, antes dele dizer haja luz. Ele sabia exatamente o que ia acontecer. Irmãos, a vontade permissiva de Deus, ela é pequenininha assim, está dentro da vontade perfeita, porque tudo que acontece, Deus viu antes da fundação do mundo. Por isso que ele escreveu o seu nome lá, porque ele sabia qual seria seu comportamento diante da verdade. Por isso ninguém pode riscar o seu nome de lá. Ele não é surpreendido. Ele sabe exatamente a hora, o dia. Ele sabe tudo. Então, por que andar ansioso? Por que se agitar? Não tem virtude na agitação. Na mensagem Esteja Certo de Deus, o irmão Branham fala assim, se você cumpriu os requisitos de Deus, então agora é com Deus.
É só descansar nele. Quando Ruth fez tudo o que a palavra, quando a noiva, Ruth, fez tudo o que a palavra Noemi instruiu, que ela fizesse em relação ao noivo Boaz, ela voltou e disse: eu fiz exatamente como você me falou, palavra. Aí o que a palavra disse para Ruth? Descansa, Ruth, porque agora ele, o noivo, é que vai fazer a obra. Você tem confiado nele? Você tem crido nele como seu Salvador? Você tem entregue sua vida para ele? Descansa, Ruth. Descansa. Porque ele consumou a obra. E na hora certa, sem atrasar um só minuto, ele vem te buscar. Logo estaremos ouvindo o troar dos cavalos e a nossa carruagem virá nos levar para as nossas bodas. Continue se animando com este pensamento. Nós estamos indo para uma cidade onde os jovens não envelhecerão, onde não há dor e nem temor. Uma cidade onde o Rei é o Senhor Jesus Cristo. Deus vos abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor. Amém? Obrigado, Pai Celestial. Eu estou agradecido. Bênção sobre bênção. Estamos concordes, estamos concordando. Vocês amam pessoas assim? Vocês orarão por ele cada dia? Ele tem muitas lutas que ele enfrenta. Talvez mais do que você, do que eu. E ele precisa da oração de cada um. Amém? Irmã Andréia tem enfrentado muitos problemas na saúde. E nosso Deus tem trazido ela até aqui. É verdade? Eu amo a Jesus e amo os seus. Nós vamos cantar um hino expressando um desejo. É o 245, é pouco cantado aqui. Mais perto de Jesus procuro sempre eu chegar. Mais belo que o ouro do sol, nada é a te mirar. Em pensamentos, sonhos, tanta glória eu nunca vi. Pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Amém. Sol. Pena que o tempo é tão curto, né? Podia ficar mais com a gente. Tanto tempo se passa. Vamos ficar em pé? Mais perto de Jesus procuro sempre eu chegar. Mais belo que o ouro, o sol nada é a te mirar. Em pensamentos, sonhos, tanta glória nunca vi. Pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão belo é Jesus, mas faz
assim Ele deseja ser para você. Amém. Vamos levantar as mãos e agradecer a Deus por esse dia maravilhoso. Se você ainda não foi curado, levante sua mão e receba a sua cura. Não digo cura física apenas. As curas físicas vêm depois da cura da alma. Amém. Há muitos males físicos por causa da doença da alma. Mágoas, espírito perturbado, egoísmo, altivez, egocentrismo. Meu Deus, nós não somos mais como vimos de manhã, como crianças, nós já crescemos. Amém. Teremos que chegar a ser adultos em Cristo. Aleluia. Mas a criança, tudo gira em torno de si, tudo é meu, não compartilho, tudo sou eu. Esse é o egocentrismo. Mas a família de Deus não é assim, tem partilha. Oram uns pelos outros, agradecem a Deus. Aleluia. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, eu agradeço ao Senhor por esse maravilhoso dia e por esse companheiro que veio nos abençoar lá de longe, Contagem. Ele sentiu saudade. Senhor, não é por acaso. Ele veio mandado pelo Senhor. Ó Deus, eu peço que o Senhor o abençoe. Abençoe sua família, abençoe sua igreja, abençoe seu convívio com outros companheiros de fé igualmente preciosa. Pai, abençoe-nos todos juntos, Pai, e que a saudade aperte, que nós, ó Deus, tenhamos esforço para encontrar, rever, matar saudade, abraçar. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, aqueles que não puderam vir, o Senhor sabe o porquê de cada coisa. Pai, abençoe os que estão viajando, abençoe, Senhor, os que estão no hospital. Novamente lembramos do irmão Ney, em nome de Jesus Cristo, Pai. Meu Deus, tem misericórdia, ajuda, ó Deus, todos nós a estarmos no posto de nosso dever. Abençoe, Senhor, cada família, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis abraçar um ao outro, cumprimentar. E quarta-feira nós abrimos o tabernáculo. Depois só domingo que vem. Deus vos abençoe, sigam em paz e que você seja refrigerado durante esta semana pela presença do Espírito Santo na sua vida. Amém.